Fala, engenheiro arquiteto, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre impermeabilização de lajes, marquises e piscinas, tá? Onde acontece, a maioria das vezes, né, problemas, tá? Mas a gente não pode deixar também de pensar na impermeabilização das vigas baldrames, né, do alicerce, onde também acontece muitos problemas devido, né, à infiltração e à percolação de água, onde a parede, né, depois de pintada, tudo sofre aquele problema, né, de embolorar, né, de estourar a pintura, né, até mesmo o reboco, devido à umidade que vem de dentro da parede, porque veio do solo úmido, ok? Então tudo isso é bastante frequente e é uma preocupação que o engenheiro tem que ter, o mestre de obra, o pessoal, né, e o proprietário muitas vezes não tem muita noção. E principalmente quando ele vê às vezes o preço de uma impermeabilização, por exemplo, de uma laje, né? Ou aí ele não faz direito, né? Ele não quer gastar o que tem que ser gastado e aí o prejuízo é muito maior. Ele joga fora um dinheiro. Vamos dizer que ele tem que gastar 10, ele gasta 6, né? Porque ele não quer gastar muito. Era melhor não ter gasto nada então, porque aquele 6 é quase como se não fosse, né, o mesmo que nada. Então, ou faz ou não faz. Então, impermeabilização é bem isso. Tem que passar para os nossos clientes, ou faz ou não faz, tá? Na verdade, tem que ser feito. Mas eu digo o seguinte, se for fazer mais ou menos, é jogar dinheiro fora, é a mesma coisa que não fez, tá? Por isso que eu digo, ou faz ou não faz. Então, busque sempre ser feito, porque assim você vai ter não só o conforto, né, de você estar num ambiente sem umidade, como também a conservação, né, da tua obra, do teu prédio, né? Ou seja, essa obra vai ter uma vida útil muito maior devido, né, aos materiais de impermeabilização que conservam a tua obra como um todo, tá? Então lembre-se, impermeabilização não é só para piscina, tá? É muitas vezes para marquises e muitas vezes também, né, para aquelas lajes expostas sem a cobertura de telhas, né? Então é importantíssimo que se tenha, né, uma impermeabilização adequada, porque existe manta, existe resinas, né, como se fosse uma pintura, né, existem maneiras também dessa pintura ser feita, a mão de obra precisa ser qualificada, precisa conhecer o fornecedor, a recomendação desse fornecedor, né, precisa ser pintada, vamos dizer, com 3 demãos cruzadas, né, então faz um sentido, depois faz no outro e depois volta a fazer no mesmo sentido da primeira vez, por exemplo, né? Tem outros que já pedem para fazer mais uma demão. Aí a periodicidade, né? O problema também que ocorre muito em impermeabilização, que muitas vezes faz até bem feito, mas acha que aquilo vai durar a vida toda. Então precisa ser periodicamente revisto, né? Para que seja feito aquela manutenção que é barata, desde que se faça com frequência, né? Uma frequência recomendada. Tá? Que é como, por exemplo, você comprar um carro, você tem que fazer a manutenção desse carro, tá? Muitas vezes você vai trocar algumas peças pela validade daquela peça, né, que é melhor do que você deixar e estourar lá na frente, porque aquela peça ela vai não só prejudicar o andamento por ela si própria, mas também ela vai comprometer as outras engrenagens, vamos chamar assim, né, de um carro. E a impermeabilização é também dessa mesma forma. Quanto mais você deixar, mais vai comprometer toda a estrutura, tá? Que seja uma laje, uma marquise ou mesmo uma piscina. Isso não pode deixar de acontecer. A impermeabilização em vigas baldrames, né, em alicerce, elas têm uma preocupação ainda maior, porque depois de feito, né, depois de subido a construção, você não consegue mais fazer essa película impermeabilizante entre a superestrutura e a infraestrutura, porque já foi ligado, né? Então tem que ser feita de qualquer maneira antes de fazer a superestrutura para isolar, né? Para não ter essa possibilidade da umidade subir para a superestrutura, ok? Então você vê, né, quanta coisa tem e a preocupação. E aí você tem que saber lidar, né, com o teu cliente, passar isso, mostrar a importância desse investimento e não desse custo a mais, tá? Porque isso vai conservar a obra, vai deixar a obra mais adequada, com, né, menos problemas em termos de conforto, né? Ou mesmo até situações
onde vai ter que ter aquela manutenção de pintura, que é só um tapa, né, buraco, vamos dizer assim, né, que não é o ideal, né, ficar refazendo a parede, a pintura, por causa da umidade que não foi curada, né, ali na essência dela, e simplesmente só está sendo feita manutenção na superfície do problema. Então, tomar cuidado com isso, se preocupar com a impermeabilização correta, o fornecedor passando a maneira correta de ser aplicada, mão de obra adequada, tudo isso leva você a ter mais garantia de que sua obra vai ser um sucesso. Se você gostou, faça o seu comentário, faça o seu joinha e até o próximo vídeo.